Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Nós iniciamos recentemente uma série de vídeos para falar sobre o que os espíritos nos dizem sobre a morte, sobre a perda de entes queridos, sobre a necessidade de nos mantermos serenos nesta época especialmente que estamos vivendo. E no vídeo passado nós falamos sobre o medo do umbral. Hoje, com um tema relacionado a esse, vamos falar sobre o que os espíritos nos dizem sobre o suicídio. A doutrina espírita nos mostra, nos demonstra que a vida não termina com a morte do corpo físico. Nós continuamos vivos do outro lado da vida e conservamos conosco as nossas afeições, os nossos amores, os nossos laços eternos com aqueles que deixamos na terra, aqueles que amamos. Mas, infelizmente, nem todos os espíritos gozam da felicidade quando desencarnam, porque o nosso destino do outro lado da vida é consequência da nossa vida terrena, das nossas escolhas, das nossas boas ou más ações, daquilo que fizemos. No vídeo passado nós falamos sobre o suicídio inconsciente, que é o que acontece quando nós encurtamos o tempo na Terra por sermos negligentes com o nosso corpo físico. Então, pessoas que abusam de vícios, drogas, maus hábitos alimentares, bebidas, enfim, qualquer, ou até posições arriscadas de esportes desnecessários, né? Não o esporte profissional, enfim, tudo que possa colocar em risco a nossa integridade física e encurtar o nosso tempo na Terra. Aí passamos para o lado de lá como suicidas inconscientes, porque não foi um ato deliberado de cometer o suicídio, mas ao longo do tempo fomos deteriorando o veículo que Deus nos deu para cumprirmos a nossa tarefa na Terra, que é o corpo físico. Então, despertando no umbral, os relatos que temos, principalmente através da obra de André Luiz, que está no filme Nosso Lar, não é um cenário agradável, não é um cenário bonito, é muito doloroso. O espírito passa por privações, por medo, cercado de entidades inferiores, tem fome, tem frio, tem sede, tem sensação de abandono, angústia, enfim, não é um lugar que a gente deseja ir. Mas, infelizmente, é o local para onde vão os espíritos que foram inconsequentes na vida terrena. Entendendo que Deus é Pai, que não abandona os seus filhos jamais e que se o espírito se encontra circunstancialmente no umbral, é porque esse é o remédio amargo que ele necessita para evoluir e para se desprender dos maus hábitos. Temos também o suicídio voluntário, a pessoa que decide acabar com a vida. E também encontra do outro lado passa por um momento muito difícil, principalmente porque descobre que a vida continua. Normalmente, quando as pessoas decidem acabar com a vida, é porque querem acabar com o sofrimento que estão atravessando e esperam terminar, acabar. Acabou, não tem mais nada. Imaginem a angústia de ver que a vida continua, o sofrimento agora é dobrado, porque além de não ter terminado, ainda fez um ato irreversível que não pode consertar mais. Já se matou. Embora a vida continue do lado de lá, esta encarnação foi interrompida. Então, é um sofrimento duplo. Nesse sentido, a doutrina espírita, ela previne o suicídio quando esclarece que se a intenção é acabar com a vida, não vai dar certo, a vida continua. E o sofrimento do suicida, que vai para o que nós chamamos Vale dos Suicidas, é um sofrimento imenso, porque lá estão espíritos que cometeram suicídio, são almas profundamente atormentadas. E a gente sabe que o que leva uma pessoa ao suicídio é um sofrimento enorme.
É um sofrimento enorme, é uma incapacidade de lidar com a dor e, portanto, de procurar um fim. Então, o que podemos falar com as pessoas que eventualmente pensem nessa hipótese? A vida continua, não vai terminar. O Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, tem uma frase que diz: saí de casa para descansar, mas esqueci de saí de casa de férias para descansar, mas esqueci de me deixar lá em casa. É isso que acontece. A gente leva com a gente, dentro da gente, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as mesmas aflições, porque continuamos a ser exatamente quem somos. Então imagine o desespero de um espírito que comete o suicídio achando que vai acabar com a dor e vê que a dor só dobrou de tamanho. Então, se você está pensando nessa possibilidade, não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha. Muito embora a gente compreenda que é fruto da dor. E para a dor tem remédio, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. Deus nos criou para o amor e para a felicidade, e a dor é circunstancial, resultado das nossas escolhas, ou um remédio amargo, doloroso, porém necessário. Às vezes a dor é um despertar. Por quê? O que costuma acontecer? Quando nós temos um tumor dentro da gente, a gente continua vivendo, nem sabe que tem o tumor, nem liga. Quando a gente procura o médico? Quando começa a doer. Quando começa a incomodar, começa a doer. Aí você vai para o médico. Então a dor, às vezes, ela é o alerta para dizer, olha, esse não é o caminho, não é por aqui. Tem outras opções, ou então essa não é a melhor forma de você conduzir a sua vida. É hora de parar, recarregar as baterias. Então, a dor, ela não é uma vingança divina. Deus não quer que você sofra, Deus não é carrasco, Deus não é pequeno, Deus é amor. E nos envia incessantemente espíritos protetores, bons conselhos, bons amigos, enfim, sempre tem uma luzinha acendendo para desviar a gente daquele sofrimento, mas a gente está tão imerso dentro da própria dor que se recusa a enxergar qualquer coisa. Então, o suicídio nunca é a melhor opção. E dentro da vida, por mais dolorosa que seja, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, vai passar. É circunstancial. Ninguém sofre para sempre. Então a gente tem que manter os olhos, a antena ligada, para entender os sinais que recebemos do alto, através, às vezes, da palavra de uma pessoa estranha, de um comentário que você ouve até no ponto de ônibus, através das orações das pessoas que nos amam, através dos amigos. São pequenas luzes que Deus está incessantemente nos enviando para nos ajudar e nos tirar desse caminho de dor, para que possamos enxergar outras possibilidades. Se você não é espírita, não tem problema, não acredita em Deus, não gosta de rezar, porque sempre que a gente aconselha, a melhor oração, a melhor ajuda é a oração. Mas se você não gosta de rezar, não acredita, não sou católico, não sou espírita, não sou protestante, não quero, não gosto dessas coisas, tudo bem. Não vai deixar de ser filho de Deus por causa disso, não vai deixar de receber ajuda por causa disso. Só precisa abrir os olhos para as possibilidades, a luz, sabendo que nenhum sofrimento é eterno e que você não está sozinho. Até que pareça que no plano físico você está sozinho, você não está. Deus envia permanentemente bons espíritos, os anjos. Não acredito em anjo, não acredito em espírito. Então não tem problema. Peça para uma força superior, para uma luz, para as forças do universo, para o que você acredita. Deus não está preocupado com o nome que você dá a isso. Simplesmente abra os olhos e se permita ser ajudado, porque não é o fim do mundo, ninguém sofre para sempre, e se você pensa que a morte vai te trazer um fim, não vai. O fim não existe, somos espíritos eternos, não morremos com a morte do corpo. E se você perdeu alguém, perdeu algum ente querido pelo suicídio, o que eu posso te dizer é que você se concentre em orações, porque eles do lado de lá
recebem as nossas vibrações de amor, as nossas orações, as nossas súplicas a Deus em benefício deles, recebem tudo isso, até o espírito perturbado fica inconsciente, não consegue detectar bem, mas a luz chega, nenhuma oração é em vão, a luz chega. E temos que nos conformar que esses espíritos que amamos estão passando por momentos difíceis no Vale dos Suicidas, mas que não é eterno e que é o remédio que esse espírito necessita para despertar para novas possibilidades e para recomeçar a sua vida no plano espiritual com mais luz, com mais força, com mais determinação. Então é muito triste a gente saber que alguém que amamos decidiu desistir da vida terrena, procurou um fim, não achou o fim, porque o fim não existe, mas está sofrendo do outro lado da vida. Vamos entender que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, jamais é aquele que castiga, que pune. Não, Deus salva. Então, vamos enviar as nossas orações, vamos enviar as nossas preces, as nossas súplicas a Deus pelo bem, para que esse espírito possa ser recolhido, reconfortado, ajudado, orientado e que possa se desvencilhar de todos aqueles sentimentos que o levaram a cometer aquele ato. Então, há esperança, há esperança. Sabe, eu sempre digo, o final da história só acontece quando a gente chega no amor. Os ciclos da vida, de elevação, de progresso da vida, eles só se concluem quando a gente atinge o amor. Todos os caminhos de Deus conduzem ao amor. Todos. E a gente, às vezes, nesse percurso, se desvia um pouco. Mas a história só se conclui, o ciclo só se fecha quando a gente chega no nível de equilíbrio que é o amor. Então esses espíritos ainda não encontraram esse amor, mas estão na busca, estão a caminho. Vamos ajudá-los com a nossa prece, com a nossa oração, serenamente. É claro que não queremos que alguém que amamos sofra, não queremos. Mas temos que entender que é transitório, que é passageiro, que é uma escola necessária, que esse espírito vai sair liberto, mais forte, com mais luz e que nos reencontraremos. Então as nossas orações são muito necessárias, muito úteis e não se perdem jamais. Portanto, meu amigo, se você está pensando em suicídio, muda de ideia, pense em outra coisa, por favor. Você não vai encontrar o fim, vai encontrar um vale de tormentas, que é o Vale dos Suicidas. E se você tem alguém que está nessa situação do outro lado da vida, vamos ter esperanças. Vamos ter esperança, porque todos somos assistidos, jamais somos abandonados. Deus não nos abandona jamais. Acredite nele ou não, não importa. Vamos orar com fé. Eu desejo que aqueles que estão sofrendo nesse momento encontrem uma luz, uma palavra, e posso recomendar a leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz, sem dúvida, essa palavra de alento que precisamos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. A gente se vê no próximo vídeo.